Em uma palestra recente que circula amplamente, o economista Richard Werner apresentou duras críticas ao que chama de agenda descentralização global. O foco de reportagem recai sobre as alegações de que a pandemia e as novas moedas digitais são ferramentas de controle social. Segundo Werner, a crise sanitária iniciada em 2020 foi um esquema montado anos antes. Ele diz que bancos centrais impuseram uma pandemia falsa. Pessoas como Jeffrey Epstein estavam envolvidas já em 2017 na montagem desse esquema de grande pandemia para alguns investidores fazerem fortuna, como Bill Gates. Ele argumenta que o objetivo real foi impulsionar a identificação digital e o controle total das transações. Isso para o que está ajudando a lei FELCA. O economista detalhou como a transição para sistemas eletrônicos obrigatórios elimina a autonomia das empresas e indivíduos. Com a implementação de faturas eletrônicas e carteiras de identidade digital na União Europeia, não há mais liberdade de transação econômica, diz ele, porque, como empresa, você não tem permissão para emitir uma fatura se não for através do sistema. A grande ameaça, segundo o palestrante, são as CBDC, ou seja, em português, moedas digitais de Banco Central. Werner as descreve como moedas programáveis que permitem ao governo decidir onde e como o dinheiro pode ser gasto. Então, em primeiro lugar, isso é uma ameaça à democracia. As CBDC transferem o poder fiscal dos parlamentos para planejadores centrais. Em segundo lugar, tem um aspecto de punição social, ou seja, o seu dinheiro, como ele diz, o seu dinheiro não pode, citando ele, né, seu dinheiro pode não funcionar se você sair de uma cidade de 15 minutos, ou se não tiver a opinião certa sobre uma guerra. Isso aqui não é brincadeira, gente, entendeu? Um dos pontos mais alarmantes citados foi a tentativa de colocar a natureza no balanço patrimonial. Werner afirma que as agências internacionais estão criando registros de ativos naturais para controlar o acesso a recursos básicos. A intenção é controlar o acesso à natureza e cobrar por isso, diz ele, calculando o valor monetário dos benefícios produzidos pelos ativos naturais. Então aqui ele está se referindo até ao ar que respiramos, entendeu? Não é brincadeira. Deixa eu mostrar aqui assets, and this will support, they say, que alguém vai dizer que é mentira, né? For it. And they themselves go on, well, actually, what we're going to do is put monetary terms to nature, calculating where possible monetary value to the benefits produced by natural assets, and this will support, they say, prioritization. In other words, some people will get access, others not, and the criteria, well, they can be made up. Europe, the EU, is creating the Anti-Money Laundering Authority, AMLA, under a lot of secrecy and not exactly very transparent itself. Então, eles estão criando leis, decisões e atrás de decisões sem nenhuma transparência e procedimento democrático, meu caro. The central banks to give them yet more power? I think the answer should be a resounding no. The high inflation that started in 21 was created by the central banks. No matter what they tell you about wars, the economics is very clear. I could forecast it quite successfully from May 2020 onwards that 18 months later we'll get significant inflation because the money creation was just massive off the charts. Then the central banks imposed a fake... Numa outra oportunidade eu vou explicar como isso acontece, como a criação de dinheiro viola, na verdade, leis que foram burladas por outras leis num golpe da Reserva Federal nos Estados Unidos. Dá um like e volta depois para saber mais. Então, isso aqui tu tem que compartilhar. Eu vou dizer de novo o que ele disse. Bancos centrais impuseram uma pandemia falsa. Richard Werner. Grava esse nome.
Isso aqui ele não é um youtuber, tá? Não é um jornalista. É isso que vocês têm que entender. Ele é um autor de best-seller, né, economista alemão. Ele é professor na Universidade de Winchester, na Inglaterra, né? Ele é reconhecido por pesquisas em bancas e desenvolvimento. Ele tem o doutorado na Universidade de Oxford, tá? Então, calem a boca, a pandemia foi um dos maiores planos malignos já realizados sobre a humanidade.